A Bíblia nos fala que o povo de Israel estava muito temeroso diante daquele gigante que era Golias. Nem mesmo o exército de Israel tinha coragem e acreditava na sua capacidade de derrotar aquele gigante. Mas um jovem rapaz, ainda praticamente um menino, chamado Davi, foi o único que não deixou o inimigo trabalhar aqui na mente dele, plantando aqui o sentimento de derrota, o sentimento de incapacidade, levando ele a ser paralisado, a ficar na inércia. Porque é isso que o inimigo faz, ele trabalha aqui, na nossa mente, para nos deixar inertes diante de situações desafiadoras, diante de situações que exigem de nós uma capacidade maior de suportar pressão. Exige de nós resiliência para lidar com aquela situação de conflito, de aparente situação em que nada mais pode ser feito. Mas Davi, ele não se deixou atemorizar. Ele foi o único ali que decidiu confiar naquele que pode todas as coisas. E Davi, diante de Golias, com aquela pedra na mão, diante daquele grande gigante que tinha também grandes armas, Davi estava ali, desacreditado até pelo povo dele, que dizia: ele vai ser massacrado, ele vai ser destruído, ele vai sucumbir porque não tem como derrotar esse gigante. Davi, contra tudo e contra todos, mesmo sem ter o apoio do seu próprio povo, mesmo sendo ali escarnecido, eu imagino quantos ali estavam debochando até de Davi, rindo, já contando ali com a derrota, com o fim dele. Mas Davi não se deixou também influenciar pelas críticas daqueles que estavam à sua volta. Ele tinha um norte, ele olhava para o seu horizonte, e lá no seu horizonte, quem estava era Deus. E foi somente para Deus que ele decidiu olhar. E ele, com aquela pedra na mão, ele derrotou aquele gigante. Mas não foi por a pedra que matou Golias. Foi o poder de Deus que se manifestou naquela pedra. Foi o poder que desceu do alto sobre aquela pedra. A pedra foi apenas um instrumento que o poder de Deus se utilizou para jogar aquele gigante ao chão. E isso só foi possível porque Davi não se deixou influenciar pela crítica, não deixou o inimigo trabalhar na mente dele, não deixou que o temor, que o medo ou paralisasse ou deixasse inerte.
Quantas pessoas estão aí olhando para você hoje, vendo a tua situação, vendo o teu cenário, vendo gigantes que estão diante da sua vida, da sua história. E elas estão sorrindo, debochando, acreditando que você será derrotado, que você será destruído. Mas Deus é aquele que não escolhe os capacitados, que não escolhe os grandes. Deus se manifesta entre os pequenos. Deus se manifesta no cenário em que todos acreditam que tudo está perdido, que não há mais jeito. E Deus surpreende o inimigo. O inimigo muitas vezes olha para você e fala: é muito fácil derrotar ele ou ela. Não é páreo para mim. Mas Deus entra na história e mostra que Ele é com você e deixa os seus inimigos de boca calada e deixa os críticos envergonhados. E quem passa vexame, quem passa vergonha é o inimigo e os críticos, aqueles que estão batendo palma, contando com a sua derrota. Mas quem olha para Deus, quem tem Deus no seu horizonte, nunca é derrotado, nunca é um fracassado, nunca é um perdedor. Porque Deus, Ele é por aqueles que o buscam e que decidem confiar nele, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação. As circunstâncias podem estar dizendo que você será perdedor, que você é um fracassado, mas Deus está dizendo que Ele é contigo, que Ele é na sua história e por isso você não será derrotado. Grande será a decepção daqueles que estão apostando na sua queda. Filipenses nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. E quem te fortalece é o Senhor dos Exércitos. E ele tem esse nome porque o exército dele nunca perde uma guerra. Que Deus abençoe o seu dia